repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no Engenho Maranguape. Morre no Restauração jovem baleado em Afogados. Servente de pedreiro morre durante tiroteio no Capibaribe de São Lourenço. Desconhecidos matam e ferem 3 a bala no bairro de Água Fria. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 3 de novembro de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Regional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na delegacia do Espinheiro, pessoal que trabalha na vistoria dos táxis do Detran e Putinga, inclusive Léo Inojosa e Carlos Sambista. No estado de São Paulo estão ouvindo a gente, Adilson Santos, Bárbara Nilma, Tita dos Teclados e a esposa Rosa no bairro de Campo Grande, Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama, Del Lanterneiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Regional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Durante as últimas 24 horas foram registrados 13 assassinatos no estado de Pernambuco, 13 homicídios. Foram 9 casos que ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 3.479 assassinatos, 3.479, sendo 2.075 no interior e 1.404 no Grande Recife. Paulo Sérgio dos Santos, um homem com 43 anos, residente do loteamento Antônio Gabriel, em Camocini, São Félix, no Agreste do Estado, foi agredido a golpes de faca e o suspeito Marcelo de Melo Pereira, de 40 anos de idade. A vítima foi levada para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O mecânico e corretor de veículos Everaldo Luiz da Silva foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no estabelecimento dele, a oficina dele, localizada na Rua Alexandrino Boaventura, no bairro Kennedy, em Caruaru, no Agreste do Estado. O suspeito, um tal de Alexandre, que estaria ameaçando a vítima. O corpo de Everaldo Luiz da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Álvaro Antônio de Freitas, 26 anos de idade, residente na Rua Nova Descoberta, distrito de Calveiras, em Aliança, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho do mercado público lá de Aliança. Crime praticado por elementos que fugiram em um carro branco com um veículo não identificado. José William Santos da Silva, de 20 anos de idade, residente no loteamento São Sebastião, em Bonito, foi assassinado a bala na Rua Vereador João de Barros Silva, no bairro da Coab, lá em Bonito. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é de que José William seria usuário de drogas e estaria sendo ameaçado. José Luciano Macário Alves, de 25 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, no sítio Cachoeira Seca, zona rural, no bairro Centenário, em Caruaru, no Agreste do Estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Josiel José de Amorim Silva, com 25 anos de idade, residente na Rua Heleno Gino, na Coab 3, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira. Ele foi assassinado a facada durante um barulho em frente a uma seresta que estava sendo realizada no bar Dois Irmãos, na Rua Antônio Rodão Guimarães, lá no bairro da Coab, em Garanhuns. Os criminosos estavam a cavalo e ainda botaram os animais por cima da vítima e também atropelaram a criança. O corpo de Josiel José de Amorim Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. Olha, minha gente, continua faltando água, o líquido precioso na Rua Japaratuba, no Vasco da Gama. Há dias que a coisa tá feia lá, ninguém tá suportando a falta d'água. O negócio tá brabo e os moradores da Rua Japaratuba, no Vasco da Gama, continuam apelando e aguardando uma providência da Compesa. Olha, minha gente, faleceu ontem o peladeiro de Casa Amarela, muito conhecido, Geildo. Geildo fez histórias ali pelo campo do União, em vários campos em Casa Amarela, e o sepultamento de Geildo, o sepultamento dele será hoje à tarde, às 4 horas, no cemitério de Casa Amarela.
Luiz Pereira da Silva Saraiva, um homem com 48 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Doutor José Liberato 121, em Custódia, no sertão do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Crime praticado por 2 elementos desconhecidos e os motivos também são ignorados. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. O ex-presidiário por homicídio Marcos Antônio Ferreira dos Santos, com 52 anos de idade, residente no sítio Pindobinha, zona rural de Cajazeiras, no sertão do estado, foi assassinado pertinho da residência dele. Um elemento se aproximou dele e efetuou disparos de arma de fogo, ceifando a vida do rapaz. O corpo de Marcos Antônio Ferreira dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. José Francisco Deodato de Siqueira Santos, um homem com 55 anos de idade, residente na rua Nova América, em Santa Maria do Cambucá, no sertão do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por ocupantes de uma caminhoneta cuja placa não foi fornecida. A motivação do crime também é ignorada e o corpo de José Francisco Deodato de Siqueira Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o subtenente Júlio Barbosa da Silva, os sargentos Severino Gadelha de Lima e Luiz Leite Filho, o tenente Manuel Nunes da Cruz, o sargento Humberto Ribeiro de Andrade, as pensionistas Maria Aparecida Rocha de Oliveira. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Durante as últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a coletivos, foram 6 ônibus atacados pelos marginais. Ontem, por volta das 8 horas da noite, Avenida Bibiribe, no Porto da Madeira, um ônibus da Caxangá, linha 2 Unidos Afogados, foi assaltado. Por volta de 1h10 da tarde, foi na PE15, no bairro dos Butrins, em Olinda. Um BRT foi assaltado. Ele fazia a linha Pelópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 2 da tarde, na PE15, pertinho do cemitério Morada da Paz, em Paulista. Outro BRT assaltado, este da linha Pelópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Mais tarde, por volta das 3h30 da tarde, no Salgadinho e Olinda, foi o terceiro BRT assaltado, este da linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 10h20 da noite, na segunda perimetral metropolitana, pertinho do bar Acerola, em Olinda, ônibus da Globo foi assaltado e os criminosos roubaram os pertences só dos usuários. O coletivo fazia o itinerário PE15 Afogados. E por volta das 9h15 da noite, foi na Avenida Engenheiro Abidia de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, que o ônibus da Borborema foi assaltado e os criminosos roubaram os pertences dos passageiros. O coletivo da Borborema fazia a linha Tipicondira Boa Vista. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a ônibus, 6 assaltos a coletivos, 3 do sistema BRT. Neste mês de novembro, já foram registrados 13 assaltos a ônibus e durante o ano, em Pernambuco, já foram registrados 2.120 assaltos a coletivos. Polícia caça criminosos que assassinaram comissário a tiros no bairro de São Martim. A notícia com o repórter Ravi Soares. A polícia vai analisar as imagens em que carro do comissário aposentado, vítima de latrocínio em São Martim, vinha sendo seguido. A abordagem ocorreu na rua Otaviano de Almeida Rosa, zona oeste do Recife, na tarde de quinta-feira. José Tadeu Vicente de Santana, de 59 anos, estacionava o veículo, um Corolla, placa PCC 5444. Foi quando surgiram 2 rapazes que estavam em um Palio prata que tinha feito a volta e parou na esquina. A ação foi rápida e o carro da vítima acabou sendo levado e quase atropelou o comissário baleado nas costas. Os suspeitos surgiram com os 2 automóveis. A polícia segue em diligências, mas até agora ninguém foi preso. A polícia diz que, pelas circunstâncias apresentadas, trata-se de latrocínio, roubo seguido de morte. Um dos moradores da localidade, que não quer ser identificado, lembra que José Tadeu levantou os braços e pediu calma. Assim que o rapaz chegou aí com a arma na mão, tudinho, já foi pra cima dele, ele pedindo calma, e no momento que ele pediu calma, ele já foi com o braço levantado. Aí foi quando veio o disparo. Quando ela correu, a comunidade também correu na situação. Quando eles deram ré, que ia passar até por cima do pé do rapaz, que estava já caído, ela veio a socorrer ele puxando, e ele foi-se embora, evadir-se do local, nessa situação.
situação, ela teve muita força aí para puxar ele pro local. Ela achava mesmo que eles iam passar por cima dele ao fazer a volta? Com certeza, a imagem mostra que ela puxa com muita vontade de ele salvá-lo, e no momento que ele vai passando, ela pega até para que ele faça uma volta maior para não passar por cima do corpo dele. E ele não reagiu? Não, de jeito nenhum. Ele saiu com o braço levantado. Na hora que ele pediu calma, foi na hora que ouviu o disparo e ele veio a tombar aqui. Quem tiver informações da dupla envolvida no assassinato de José Tadeu Vicente de Santana deve ligar para o Disque Denúncia no número 3421-9595. Repetindo, 3421-9595. O comissário aposentado era casado com a delegada Beatriz Gibson, titular da Delegacia do Consumidor. O velório e o sepultamento no cemitério Morada da Paz, em Paulista, nesta sexta-feira, foi marcado pela revolta e comoção. José Tadeu Vicente de Santana trabalhou nas delegacias de Itapissuma, no Grande Recife, e Interestadual de Capturas, a Polinter. O sobrinho da vítima, Yuri Coimbra, afirma que o comissário aposentado era uma pessoa reservada e tranquila. A gente acredita no que a polícia vem nos dizendo, né? Por ele ter um histórico policial, a gente, no primeiro instante, pensou que fosse algum outro tipo de crime, então uma execução, alguma coisa, mas a gente confia no trabalho da polícia, que ele prestou serviço durante tanto tempo, né? Por enquanto, a polícia não confirmou nenhum fato. A polícia trabalha com a hipótese de ser uma tentativa de um latrocínio. A família, pela forma como se deu, também acredita que foi isso, mesmo confiando no trabalho da polícia, ou ele vinha comentando se vinha sofrendo alguma ameaça, algo desse tipo? Não, o meu tio não comentava nada, né? Ele era muito reservado, mas a gente não acredita que ele tenha sofrido alguma ameaça nem nada, e espera, né, que tenha sido por isso mesmo. Espera no pior sentido, né? Porque ninguém quer enterrar um ente querido, né? A família toda estava reunida no último sábado, foi aniversário da minha avó. Agora, menos de uma semana depois, estamos todos reunidos novamente para enterrar o tio, que era o chefe da família, né? A gente tentou evitar ao máximo que minhas tias, minha mãe tentassem assistir. Eu, infelizmente, tive acesso às imagens, né? E fiquei chocado a gente já vem chocado com a violência tamanha que vem acontecendo, não só no estado, mas no Brasil todo. Mas, para mim, não foi outra coisa que não fosse um ato de covardia, né? Se dar um tiro nas costas de uma pessoa indefesa, não tem outra palavra para encontrar que não seja covardia. A mulher que acompanhava o comissário aposentado assassinado já prestou depoimento no DHPP. José Tadeu Vicente de Santana atuava como advogado e era proprietário de um bar no bairro do Ipicep. A polícia está convicta de que a vítima, de 59 anos, não esboçou reação ao assalto. A arma do comissário aposentado, um revólver calibre 38, foi levada já que estava no Corolla. Ravi Soares para o Bandeira 2. Jovem assassinado a tiros no Engenho Maranguape. Morre no Restauração jovem baleado em Afogados. Servente de pedreiro morre durante tiroteio no Capibaribe de São Lourenço. Desconhecidos matam e ferem 3 a bala no bairro de Água Fria. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Regional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na Delegacia dos Pinheiro, pessoal que trabalha na vistoria dos táxis do Detran e Putinga, inclusive Léo Inojosa e Carlos Sambista. No estado de São Paulo estão ouvindo a gente, Adilson Santos, Bárbara Nilma, Esquita dos Teclados e a esposa Rosa no bairro de Campo Grande, Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama, Del Lanterneiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Radional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Estão de plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Ivo Florencio, PMs do 13º Batalhão, sargentos Aristóteles de Piedade e Diniz do Jardim São Paulo e soldados Alan do Rosarinho e G. Júnior da Campina do Barreto. Os maqueiros de plantão estão Valdir de Santo Amaro, Jefferson Cabeção do Curado 2 e Adriano da Sapucaia.
Vinícius Gonçalves de Azevedo, com 18 anos de idade, residente na travessa da Rua Gaspar, no bairro de São José, foi agredido na Rua Azul, lá em São José, por desconhecido, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Felipe Arquimedes Evangelista de Santana foi brutalmente espancado na Rua 103, no Maranguapium Paulista. A informação é de que ele teria tentado praticar um furto e aí a população caiu de pau em cima dele, por pouco ele não foi linchado. O jovem encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Elia José da Silva, de 38 anos de idade, residente na Rua Professor Andrade de Miranda, no bairro do Amparo, em Vitória de Santo Antão, foi agredido a golpes de faca peixeira, e o acusado, um sobrinho dele, um tal de Amendoim, com ferimento no peito esquerdo. Elia José da Silva foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Leonardo Manuel Gomes da Silva, de 22 anos de idade, residente na travessa da Rua Francisco Luiz Bezerra, no bairro Caíque, em Gravatá, foi alvejado nas costas por um tiro de espingarda 12, num atentado de autoria e motivos não informados, e ele, Leonardo Manuel Gomes da Silva, encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. José Carlos da Silva, este foi agredido a pauladas em Jaboatão dos Guararapes. Ninguém informou quem o agrediu e os motivos. Ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Valdir Tavares de Medeiros, com 29 anos de idade, residente na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, foi agredido a faca. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. João Paulo Braz do Nascimento, este foi trazido aqui para o HR bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Antônio da Silva Salgado, este mora na Rua 15 de Novembro, em Gravatá, e sofreu ferimentos numa colisão entre duas motos e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Maria Daiana dos Santos, residente em Gravatá, também foi trazida juntamente com Antônio, vítima da colisão entre as duas motos da mesma em Gravatá. Um jovem com cerca de 20 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse. Aliás, este foi baleado na cabeça no bairro de Afogados e faleceu aqui no Hospital da Restauração. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre este caso. Ana Cláudia Pereira da Silva, com 45 anos de idade, residente no sítio Lagoa Funda, zona rural de João Alfredo, no Agreste do Estado, foi agredida a facada pelo ex-companheiro dela, Saulo Manuel de Medeiros, de 56 anos de idade. O Saulo ainda tem uma esperança de voltar para ela, mas tem um ciúme danado dela, só que ela já arrumou outro cara e ele meteu a faca nela e ainda correu atrás do atual companheiro dela e agrediu ele também. O resultado é que ele está foragido. Saulo Manuel de Medeiros, 56 anos de idade, está foragido. A mulher, Ana Cláudia Ferreira da Silva, foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, e o companheiro dela levado para o Hospital São Luís, em Surubim. Olha, minha gente, um adolescente com cerca de 17 anos de idade, identificado apenas como Lucas, ele encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. A informação que ele é de Patos, na Paraíba. A mãe dele chama-se Rejane Almeida e o pai Leandro Evangelista. Se alguém tomar conhecimento dessa família aí, família do Lucas, em Patos, na Paraíba, é avisar para a turma comparecer e procurar o serviço social aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Radional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro, lotado na Delegacia dos Pinheiro, pessoal que trabalha na vistoria dos táxis do Detran e Putinga, inclusive Léo Hinojosa e Carlos Sambista. No estado de São Paulo estão ouvindo a gente, Adilson Santos, Bárbara Nilma, Tita dos Teclados e a esposa Rosa, no bairro de Campo Grande. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Del Lanterneiro, ele e a esposa Tamires, lá na Esmaltaria, no Caetés 3. João José Sebastião tem 83 anos de idade, ouvinte aqui da Radional. Ele mora na Rua dos Prazeres, na Vila Torres Galvão, em Paulista. Morre no Restauração jovem baleado no bairro de Afogados. Marcos
Marcos Aurélio Campos de Aguiar, um jovem com 20 anos, residente na rua Atum, comunidade brasileira Teimosa no Pina. Ele foi baleado na cabeça ontem à tarde, na rua Pistoia, no bairro de Afogados, num atentado de autoria e motivos não informados. Trazido aqui para o HR, Marcos Aurélio Campos de Aguiar não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu, e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Jovem assassinado a tiros no bairro do Engenho, Maranguape. Cassiano Henrique Israel Alves, um jovem com 23 anos de idade, servente, residente na Avenida Getúlio Vargas, quadra 3, lote 36, no bairro do Engenho, Maranguape, em Paulista. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem, pertinho das 5 horas da tarde, na rua Pai Herói, lá no Engenho, Maranguape. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo de Cassiano Henrique Israel Alves foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Servente de pedreiro morre durante tiroteio no Capibaribe de São Lourenço. Rodrigo Ivan da Silva, um jovem com 25 anos de idade, servente de pedreiro, residente na rua Moreno, na comunidade Várzea Fria, bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Teria sido um tiroteio com policiais do GAT do 2º Batalhão, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço. Rodrigo Ivan da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, os PMs foram lá à procura dele, pois existia um mandado de prisão contra ele. Ele teria reagido, houve o tiroteio. Por sinal, Rodrigo já seria um ex-presidiário. O corpo dele, do servente de pedreiro Rodrigo Ivan da Silva, foi removido da UPA de São Lourenço para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam e ferem 3 a bala no bairro de Água Fria. 4 rapazes estavam jogando dominó ontem por volta das 9 horas da noite na rua Lídia, no bairro de Água Fria, quando de repente chegaram dois elementos chegaram e foram passando olhando para o grupo. Um dos rapazes perguntou: o que é que estão olhando? Daí os caras sacaram revólveres e abriram fogo. Eles fugiram e deixaram um saldo de um morto e 3 feridos. Os feridos foram Leison Aureliano da Silva, de 38 anos de idade, residente na rua Sabaúna, lá em Água Fria. O irmão dele, Maicon Anderson Beltrão Batista, de 40 anos. E também Carlos Daniel Viana de Oliveira, de 19 anos, residente na rua Salvador de Sá, em Passarinho. O Carlos Daniel Viana de Oliveira foi levado para o Hospital e Maternidade Barros Lima, em Casa Amarela. Leison e o irmão Maicon foram também para Barros Lima, mas de lá os irmãos foram removidos aqui para o Hospital da Restauração. E quem morreu foi Davi Constâncio de Oliveira, de 46 anos de idade, que morava na rua Sabinópolis, lá em Água Fria. Ele ainda chegou a ser levado para a Policlínica Amauri Coutinho, na Campina do Barreto, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Ainda ontem à noite, 2 elementos vieram aqui numa motocicleta à procura desses rapazes baleados. E a turma acredita que esses caras vieram para completar o serviço, matar um dos irmãos. A polícia está investigando o caso, essa tentativa de chacina lá na rua Lídia, no bairro de Água Fria. Morreu Davi Constâncio de Oliveira, 46 anos, que foi ainda levado para a Policlínica Amauri Coutinho, Campina do Barreto, e ficaram feridos Leison Aureliano da Silva, 38 anos, o irmão dele, Maicon Anderson Beltrão Batista, 40 anos, que estão internados aqui no HR, e Carlos Daniel Viana de Oliveira, 19 anos, que está no Hospital e Maternidade Barros Lima, em Casa Amarela. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Make the ground shake.